E aí, está gostando das dicas? Sem perder tempo, a gente vai para a segunda e última parte da reportagem. O Giorgio agora vai nos mostrar como fazer a plantação corretamente. Depois de semeadas, a gente cobre novamente, com humus, que é um substrato bastante utilizado para a bandeja, que é rico em matéria orgânica. E após a gente cobrir as sementes com esse humus, a gente irriga. Toda vez que você semear ou plantar alguma espécie de planta, automaticamente você tem que irrigar posteriormente. Agora vamos dar uma irrigadazinha. Lembrando aquilo que eu falei, que deixa bastante úmido e coloca de preferência num local escuro, que elas começam a germinar com mais rapidez. Cerca de 48 horas você vai ver que elas germinam. Feito isso, no máximo 48 horas, todas as sementes, ou quase todas as sementes, ficam germinadas. Para você ter ideia, com aproximadamente uma semana, aqui você vê que elas já ficam desse tamanho. Com uma semana a gente percebe que quase 100% das plantas elas germinam e com a característica de ficar bem desenvolvidas. Quais são os tipos de hortaliças mais comuns, que as pessoas preferem já iniciar esse cultivo? Geralmente as folhosas são as mais utilizadas em hortas domésticas, como por exemplo a alface, a cebolinha, o coentro, mas deixando claro aqui que as tuberosas, que é aquelas que a gente consome, são as raízes, como a cenoura, a beterraba, é possível sim também plantar na sua residência. Em relação ao espaço, você mencionou que existe sim espaço dentro de casa para fazer o cultivo. Basicamente, assim, qual é o tamanho do espaço que a pessoa já pode iniciar a cultivação de hortaliças? Quantas hortaliças já ela pode ter interesse em começar? Com relação ao espaço, vai depender do tipo de horta que você quer implantar na sua residência. Aquelas residências onde tem um espaço maior, um quintal grande, que não seja sombreado, então a gente pode fazer o tipo de hortaliça canteiros, O tamanho do canteiro será proporcional à área que a pessoa quer cultivar. E tem que ser mais ou menos de 1,20 m de largura e o comprimento fica à vontade das pessoas. Mas há aquelas pessoas que eu quero fazer uma horta na minha varanda. É possível? Sim, desde que tenha sol, que pelo menos tenha luminosidade na área, você pode fazer o que a gente chama as hortas verticais. Para finalizar o processo inicial de cultivo, precisamos agora partir para a etapa da plantação. Vamos acompanhar. Posteriormente, a semeadura na bandeja, a gente começa a preparar os canteiros. Os canteiros, conforme eu falei, eles são de 1,20 m de largura e o comprimento vai ser de acordo com o espaço que você tem. Você pode ter comprimentos de 3, 4, até 10 metros. E o canteiro tem que ser todo revolvido e colocado composto orgânico. Isso para quê? Para que o solo ele fique bastante solto, porque as hortaliças elas exigem um solo solto para que as raízes possam crescer. Se vocês perceberem aqui, olha, quando você faz isso, olha, o solo é totalmente solto, ele não fica compactado, que a compactação faz com que as raízes não cresçam, não se desenvolvam. Então, o solo para a hortaliça tem que ser solto, bastante solto, para que as raízes possam penetrar e buscar a água e os nutrientes diretamente do solo. Após o revolvimento do solo, a gente vai nivelar o canteiro para posteriormente a gente fazer as covas. No caso da alface, a cultura que nós vamos
semear agora, a gente coloca aqui o espaçamento de 20 por 20, ou seja, 20 entre fileiras e 20 entre plantas. Com esse espaçamento, permite com que as alfaces elas cresçam bastante. Após o plantio, alguns cuidados são necessários para que a hortaliça ela cresça normalmente. Primeiro, irrigação, 2 vezes ao dia, sempre nos horários onde as temperaturas são mais baixas, né? Outra coisa que você tem que levar em consideração é sempre estar limpando o canteiro, caso apareça alguma erva daninha. Isso porque outra planta no canteiro vai propiciar competição de água e nutrientes. Então vocês têm que irrigar e também tirar possíveis ervas daninhas que possam aparecer no canteiro. Feito isso, com cerca de, no caso da alface, cerca de 55 a 60 dias, você começa a colheita. E aí tem aquela história, né, que é o escalonamento da produção. Se você quer alface toda semana, então você tem que plantar toda semana. Se quiser todo mês, todo mês. Se quiser plantar e colher todo dia, então tem que se plantar todo dia. Agora que você, telespectador que está acompanhando Gente do Campo, já recebeu todas as dicas do Giorgio, não tem desculpa. É só começar o cultivo de hortaliças em casa.